Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e ele vai falar hoje sobre a árvore do baralho Petit Lenormand. Então fiquem ligados para estar aprendendo absolutamente tudo sobre o Petit Lenormand com o nosso querido Alexandre Garzelli nesta tarde, graças a Deus, bem quente aqui de São Paulo. Ainda é inverno, chegando a primavera, o querido Alexandre Garzelli, para que a gente possa estar conversando nesta tarde tão agradável. Já estou pronta para aprender tudo e mais um pouco. E aí, Ale, Olá, tudo bom? Carmen, tudo bem? Tranquilo? Bem-vindo. Tá jóia a altura? Tá excelente. Então tá Muito bom. bom. Eu estava ouvindo você falar nessa tarde quente. Aqui em Santo André está um vento absurdo, assim, um céu negro, escuro, né? É, Aí não deve aqui também ter... aqui escureceu uma parte do céu, mas ainda não está ventando, não. Mas Nossa, tá frio? não. É um vento quente, Ah, mas eu pois estou vendo é. assim os galhos das árvores curvarem. Já que a gente vai falar de árvore Não, hoje, né, elas estão dançando aqui na frente do prédio. por falar em árvore, né? É verdade. Uma Muito boa tarde bom. para você, para todos os nossos amigos e amigas da Pax Universal, nesses nossos encontros de segunda-feira que nos acompanham. E eu quero mandar um alô, um beijo especial para a nossa turma de formação de tarólogos da Pax Universal, que está Pois é. ocorrendo todos os domingos, das 16 às 18 horas. 18 horas é meio fictício, viu, Carmen? Porque a coisa se alonga, às vezes 18h20, 18h30, que tem muito assunto para Não, falar quando você pode dizer. explora os arcanos em profundidade. Você sabe disso, e teu amigo gosta de fazer isso, né? Então, tá uma turma bacana, maravilhosa. Que As pessoas ainda bom. perguntam, nossa, mas ainda dá tempo de entrar? Gente, dá perfeitamente tempo de entrar, mas tem que ser meio agora, né? Que ainda nós tivemos 2 aulas, é fácil recuperar, mas ainda essa semana, na próxima, mais umas 2 semanas ainda, quem sentir o chamado, e é uma Sim. oportunidade incrível que está passando na tua frente, se eu fosse você, não perderia. Então, venha peregrinar, né, pelos arcanos Claro. do tarô, porque na realidade a Carmen sabe disso, o tarô é um caminho, uma jornada, né? Então é uma peregrinação mesmo, em busca do É verdade. autoconhecimento de nós mesmos, né? É. Então é isso daí. Não, e fora isso, o Alexandre Garzelli conhece absolutamente tudo sobre vários assuntos, né? E com certeza está sendo um show a esse curso de tarô. Para você que quer aprender a ler tarô, é um curso profissionalizante que dura 7 meses, com certificado e com apostila. Todas as aulas são no Zoom, das 16 às 18 horas aos domingos, como o Alexandre mencionou. Só foram 2 aulas, dá tempo de você acompanhar, receber as aulas passadas, etc. E participe, sentindo o chamado, realmente vale bem a pena. E para cada carta você está fazendo uma ritualística, como é que é? Nós adotamos um livro muito bom, que é o Hum, livro do próprio baralho de Waite, né? Que é fácil da gente adquirir, da gente encontrar. Graças a Deus, hoje em dia a pessoa adquire tudo pela internet, entregam na casa, mas esse livro é assim extraordinário, ele é específico do livro do Waite. Mas a nossa tradição, além, né, do livro, é a tradição oral. Desde o Egito Antigo havia essa transmissão do iniciador para o iniciado. E o sim, grande diferencial do curso, a pessoa, claro, ela aprende o significado do arcano, lá para o final ela vai aprender métodos de interpretação, mas a grande diferença são as magias, sim. são os rituais de cada arcano do tarô. Ontem, cara, eu já ensinei o pessoal a fazer um altarzinho em casa, sim, Legal. porque quando você estuda o tarô mística e magicamente, você precisa constituir um altar, e Claro. já ensinei para eles a primeira magia. O pessoal ficou assim, tipo, meu Deus, onde é que eu vim parar? Porque quando você estuda o tarô no sentido mais oculto hermético,
a coisa realmente é muito diferenciada e realmente as pessoas que se formam por essa metodologia é uma coisa muito importante. O grande medo, Carmen, que as pessoas têm, puxa, mas eu vou ter segurança para fazer as interpretações? Segurança depende do estudo. Quem estuda, quem tem Sim, profundidade, tem segurança, uma sim, consequência lógica, e todos sim, podem aprender. Então, vem com a gente, aproveita a oportunidade, não deixa passar, porque às vezes é aquele grupo de estudos, tem pessoas lá, Carmen, que elas não querem, digamos assim, interpretar para o outro, mas estão fazendo para o autoconhecimento delas, para a sim. evolução de consciência delas. Então é para todo tipo de busca, né? Todo É tipo, verdade, né? é É bem verdade, é por aí. verdade. Muito Olá, bom. você que está pretendendo fazer leitura de tarô, faça um curso com o nosso querido Alexandre Garzelli, todos os domingos, das 16 às 18 horas, no Zoom, no conforto do seu lar docilar. 7 meses, com certificado, com apostila, com rituais para cada arcano do tarô. Tudo de bom, hein? Vocês vão amar. Muito bom. Isso aí. E agora, né, a gente vai amar também, né, ir para debaixo da sombra da árvore. Nesse calor é bom a gente procurar uma sombrinha para se colocar embaixo. Gente, Então, pessoal, tá marcando 29 graus, olha isso, às 5 horas da tarde e 7 minutos. impressionante, Carmen. Olha, eu sei que você gosta de calor, mas Adoro. olha, francamente, tá demais. O calor está algo assim Mas é incrível. bom, porque derrete os miolos, É, ajusta os e, neurônios e, quem sabe, e, cura a cabeça do ser é, humano a nível de destruir a mãe terra, a natureza e todas essas energias, e o né? povo aprende a pensar melhor, né? Está precisando É, isso na humanidade, com certeza. Gente, é verdade, é verdade. eu vou Peraí, que mostrar. tem uma pergunta aqui, pera um pouquinho, deixa eu Oi, só tentar. vamos lá então. Então vamos ao Porque o segredo. nosso mentor espiritual nos avisa que levaremos uma queda quebrando a patela? Como assim? Hum? Ai, meu Deus do céu, Indo muito bem gente. sem dores. Porque o mentor avisa? Não, é o seguinte. O mentor, não avisa, né? Talvez. Nos Ah, avisa. sim. Olha, é o seguinte. Os mentores não escreveu avisa. Eu não tinha lido antes, desculpa, eu fui ler direto, assim, eu não sabia nem qual era a pergunta. O plano espiritual tem uma lei maior que é nenhum ser pode interferir no livre-arbítrio de outro ser. Eles não avisam o que vai acontecer com a nossa vida. Acontece aquilo que nós criamos, mentalmente, fisicamente, intencionalmente, né, Alexandre? É Agora, verdade. Nós temos até que tomar bastante cuidado, Carmen, até uma área que nós trabalhamos aí há década, né? sim, Porque quando a gente fala assim no mentor, a gente sabe que o plano espiritual é uma miríade de entidades, de seres, de níveis de consciência, de mentores, de tanto humanos como não humanos, como até mesmo da hierarquia angelical. Então a gente tem sempre que é, tomar um certo cuidado, né? claro, Porque, como a Carmen colocou, ninguém interfere. Engraçado, vamos falar disso hoje, daqui a pouquinho. Ninguém interfere, nem pode interferir pela lei divina no livre-arbítrio de ninguém, né? Então, os próprios mestres ascensionados, eles falam, né? Nós podemos auxiliá-los na evolução sim, desde que vocês queiram ser auxiliados, porque se claro, vocês não quiserem, o que nós podemos fazer? Nós podemos, claro, emanar muita coisa boa, muita luz, mas a tua evolução começa a partir do momento que tu decides e não antes disso, né? lógico, Então é uma lógico. grande verdade. E eu estava deszelando, aí eu cobri, aí agora eu vou deszelar de novo. Olha aí, pronto. Então tá aqui, ó, a carta 5 do Petit Lenormand, aonde nós vemos, né? Aqui a gente vê a árvore, aqui no canto nós vemos o 7 de copas, né? Tem 7 coraçõezinhos aqui, que equivalem ao naipe de copas. A gente pode Uhum. ver que a carta ela é número 5, tá aqui em cima, né? O número da carta. É a quinta carta na sequência do Lenormand. E vamos agora conversar um pouco sobre isso. Vamos começar a falar pelo arcano, olha aí, ó. Arcano é para o tarô,
carta é para o Lenormand. É, porque a gente dá aula de tarô ontem, aí hoje vai falar do Lenormand, É, aí dá um cruzamento de informação. A não tem quinta, problema. vamos falar do número 5 relativo à carta da árvore do Petit Lenormand. Agora ficou bem capricornianamente explicado, né? É. Então, o 5 é um número associado a movimento, a dinamismo, a energia. Também ele é associado a mudanças, porque ele fica no meio da série de algarismos de 1 a 9. Por isso que o 5 ele pode se virar para um lado ou para o outro com extrema facilidade, o que também indica uma versatilidade, esse número na numerologia. A quinta casa astrológica é onde habita o signo de Leão, que é regido pelo Hum, Sol. A gente fala que é a casa do amor, é a casa dos filhos, é a casa dos esportes e também é a casa da fama, no sentido de um carisma, a casa daquela exposição bem social, tapete vermelho. Às vezes o Leonino gosta disso, né? Um uhum. tapetinho vermelho, às vezes eles amam, né? Então, é interessante que quando a gente faz esse apanhado do número 5, nós entendemos que a carta da árvore é uma carta dinâmica, mas já já a gente vai se aprofundar no dinamismo dessa carta. Além do número 5, o que a gente vê aqui do lado, eu vou pegar o grande, né? A gente vê aqui o 7 de copas. Olha o 7 de copas aqui, né? Ele está pequenininho aqui e aqui tem o 7 de copas grande mesmo do baralho, né? Então, em primeiro lugar, se eu estou falando do naipe de copas, eu estou falando sobre relações humanas. Eu estou falando sobre relacionamentos, porque copas está associado à água, água está associada à emoção ou ao plano emocional. E tem Uhum. tudo a ver, Carmen, com a quinta casa de Leão, que também é a casa relacionada ao amor. Então a gente já começa a ver uma conexão do 7 de copas, também nesse sentido de amor, de relações humanas, sentimentos e coisa e tal. Uhum. Então agora a gente vai precisar, eu vou até mostrar agora, eu ia mostrar depois, mas tudo bem, a gente pode mostrar agora aqui, ó, o equivalente do 7 de taças no tarô. Nossa, Uhum. que arcano misterioso. Eu vejo que parece ser aqui um ilusionista. Eu vejo 7 taças levitando e de cada taça sai uma coisa. Parece que ele está fazendo mágica. Parece que ele está criando, de cada taça ele tira uma coisa, como o mágico da cartola tira lá o coelho, né? Então já a gente vai Uhum. explicar para a gente tomar um pouquinho de cuidado com o 7 de taças ou com o 7 de copas no baralho, porque tanto a carta quanto o arcano, eles têm a ver com a palavra ilusão, né? Então, o que está sendo feito aqui é um ato de Uhum. ilusionismo. A gente vê alguém aqui fazendo prodígios, fazendo mágica mesmo, né? Aqui na visão do 7 de taças do tarô. Então, vamos começar a entender um pouco, Carmen, essa árvore. Em primeiro lugar, vamos falar de árvore, né? Quais são as árvores mais famosas que a gente conhece? As árvores estão presentes no contexto religioso, Sim. elas estão presentes na mitologia de vários povos. Então, quando a gente fala de árvores famosas, no contexto religioso, para os cristãos, quando você vai lá no Gênesis, né, você já ouve falar de uma tal árvore do bem e do mal, mas ela não estava sozinha no Éden, porque havia a árvore da vida. Então, só aí são duas árvores. Tem a árvore da vida e tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uhum. Se a gente vai para um aspecto mitológico germânico, mitológico nórdico, quando nós falamos de Odin, falamos de Thor, falamos de Loki, falamos dos deuses do Asgard, falamos das valquírias, aquele contexto bem Thor, né, bem viking, nós temos Yggdrasil. Ó, já começou os nomes que a Carmen adora. Eu vou te ajudar, Carmen.
é Yggdrasil. Então é com Y, né? Yggdrasil. Yggdrasil. Às vezes a escrita Isso. às vezes a escrita, Karen, modifica um pouco dependendo do país, da região da Europa que nós estamos, né? A escrita pode modificar e a pronúncia também. Então, às vezes a gente fala Yggdrasil, mas em alguns países eles falam Yggdrasil. Então muda. Agora, o que é isto? Yggdrasil ou Yggdrasil? É a árvore do mundo. Lá na Olha, que mitologia lindo. nórdica, aonde dizem que em volta dessa árvore fica um dragão meio serpentino roendo as raízes da árvore, né, que está associada à sabedoria. E é muito interessante que esta árvore, naquele panteão dos deuses vikings, é muito importante porque foi a árvore que o deus Odin, ele foi até esta árvore e com a própria lança ele acabou como se ele cravasse a ele mesmo no tronco da Yggdrasil, é o chamado sacrifício de Odin ou o sacro ofício de Odin. Sim. Sacro, sagrado, ofício, trabalho. E ele ficou 9 dias, Carmen, e 9 noites. Olha que interessante, porque o 9 é o número da iniciação, do iniciador e do iniciado. Então, tudo começa a ter relação. Então, por Sim. meio desse trabalho sagrado, que durou 9 dias, o 9 é o número da iniciação, do iniciador e do iniciado, o que Odin recebeu como recompensa? Ele recebeu a desvelação dos mistérios das runas, que são aquele alfabeto nórdico, né, o Futark, Sim. que Odin, ao receber esta iniciação aos mistérios rúnicos, ele transmite esse conhecimento para os deuses, e os deuses do Asgard vêm para a Terra e transmitem esse conhecimento para o humano. E se você tem um alfabeto, a partir do momento em que você tem o alfabeto, você pode ter palavra, você pode ter a escrita. E isso vai fazer com que a humanidade dê um salto quântico. Porque a partir do momento que as pessoas começam a falar mais coerentemente, que elas começam a escrever, começa a ser registrada a própria história do gênero humano. Sim. Então, é uma história incrível dessa Lindo. mitologia nórdica, né? Poucas pessoas sabem que o grande deus Odin, que é o pai de todos os deuses, né, do Asgard, ele passa por esse sacrifício através do qual ele obtém o conhecimento do Futark. Futark é outra palavrinha que a Carmen deve estar adorando. Futark quer dizer, é o alfabeto, né? O Futark é o alfabeto rúnico, né? Que ele tem várias composições, viu, Carmen? Tem alfabetos rúnicos, tem futarques que são compostos por 24 runas, mais a runa branca, que é a runa de Odin. Agora, tem outros que têm outras configurações, dependendo a região da Europa e também a época da história que a gente está falando, porque as coisas vão evoluindo, né? As coisas não param no tempo. Então, a gente tem essa árvore famosa, Yggdrasil, que até lembra um pouco, né? O nome Brasil, né? Até lembra um pouquinho. A gente tem lá no Jardim do Éden a árvore da vida, que ela é totalmente associada à árvore da vida da Cabala Hermética, e nós temos a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque, tipo assim, Carmen, quando a gente fala em uma árvore da vida, como é a árvore da vida da Cabala Hermética, que eu já mostrei aqui várias vezes, aquela arvorezinha. Quando a gente fala da árvore da vida, ela é um roteiro, através do qual, se a gente compreender aquele roteiro, nós podemos regressar à nossa origem divina, cumpridas encarnações nas quais nós vamos trabalhar nossa reparação, regeneração, iluminação,
domínio da ciência da ressurreição e posterior ascensão. Após vidas trabalhando nesses processos, você, após ascensionar, você pode se reintegrar à origem divina, porque a nossa origem não é terrena. A Sim, nossa essência, a nossa partícula de Deus, nossa centelha divina, que os indianos chamam de Atman, é uma partícula do Deus emanador, que é o Deus sim. no centro dos universos, visíveis, invisíveis, manifestados ou ainda por se manifestar. Então, se você compreende a árvore da vida, o conhecimento, e é interessante porque a árvore, no Lenormand, ela é a carta número 5. Qual é o quinto arcano maior do tarô? O Papa ou o Ah, Hierofante, que fala sobre aprendizado, fala sobre gnose, fala sobre conhecimento, fala sobre troca de informações que auxiliam a evolução da consciência do gênero humano em várias áreas. Então, quando você tem a gnose, quando você tem a sabedoria, quando você compreende a árvore da vida como um esquema evolutivo, como uma rota para você regressar à sua plenitude da consciência divina, então imagine o que pode acontecer se você tem claro. esse conhecimento. Só que aí que tem o truque. Hum, Não é apenas a árvore da vida que está no jardim do Éden. Existe uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual, segundo a tradição, Deus proibiu Adão e Eva de terem contato com aquela árvore. Agora vamos pensar um pouquinho. Proibiu por quê? Né? Será que proibiu mesmo? Será que a história é bem assim? Bom, o que representa a árvore do conhecimento do bem e do mal? Representa nada mais, nada menos que duas coisas: o livre-arbítrio uhum, e a liberdade de escolha. uhum. Só que agora eu vou precisar explicar. A árvore, Carmen, é cheia de galhos, cheia de folhinhas, cheia de ramos, por isso que tem muita explicação, né? Quando a gente fala em livre-arbítrio e liberdade de escolha, qual é a diferença? Livre-arbítrio, a pessoa ela possui quando ela não está neste plano físico. Ou seja, todos os que fizeram a passagem para o plano espiritual possuem o livre-arbítrio. E por que possuem? Para que antes de encarnarem em uma próxima vida, usando este livre-arbítrio, possam fazer suas escolhas relativas à missão de vida na próxima vida, Uhum, relativa ao que lá no Tibete, na Índia, chamam de Dharma, sim. relativa à lenda pessoal. Então, somos nós, antes de encarnar, que, utilizando a plenitude do livre-arbítrio, escrevemos o que vamos fazer numa próxima encarnação. Só que quando encarnamos, acontece o quê? Cai o véu do Certeza. esquecimento. E por isso a gente começa a se perguntar quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Porque nós queremos nos lembrar das escolhas que fizemos, queremos cumprir o nosso Dharma. E a partir Claro. do momento que cumprimos o nosso Dharma e que não geramos mais karma, começamos a caminhar rumo à ascensão. Esse que é o Uhum, jogo, esse que é o método, né? Então, o livre-arbítrio tem quem está desencarnado, quem está no plano espiritual e o tem para fazer essas escolhas dármicas antes de encarnar, e tem livre-arbítrio os mestres ascensionados, os mestres de consciência desperta, que já romperam com a roda de Sansara, então eles são plenamente divinos, plenamente luz, plenamente consciência, plenamente livre-arbítrio. Agora, nós que estamos aqui encarnados, nós temos liberdade de escolha, que sim. às vezes as pessoas confundem liberdade de escolha com o livre-arbítrio. E qual é a diferença? O livre-arbítrio, ele é associado à nossa essência. Então, quando
você utiliza o livre-arbítrio, é Deus em ti escolhendo um rumo para tomar. A liberdade de escolha, ela é associada ao nosso ego. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem escolhas, Carmen, erradas. Porque escolhem baseadas em ego, baseadas em paixões, baseadas em instintos, baseadas em orgulho, baseadas, enfim, né? Em tudo aquilo que a gente tem que trabalhar. Agora, uma má escolha oriunda, né, de um mau ato de pensar, porque para escolher você precisa pensar. Então, o mau pensamento, ele gera uma má palavra. A má palavra gera uma má ação. E tudo isso depois gera uma reação, lei de causa e efeito, né? Então, na verdade, a gente entende que essa árvore do bem e do mal, que é uma árvore que tem a ver com a liberdade de escolha do gênero humano encarnado, ela serve para a nossa reflexão. Sim. O bem e o mal são duas faces de uma mesma moeda. Da mesma maneira que existe a dualidade em todo o universo. Então, a natureza é dual, a vida é dual, o gênero humano é dual. Porque nós somos uma parte criada, que é esse invólucro carnal, mas habita em nós uma parte que foi emanada do Deus emanador, que é a nossa essência. Então, na verdade, quem é que toma as decisões na tua vida? Quem toma as decisões na tua vida é a tua parte criada, egóica, instintiva, ou você procura tomar decisões com uma consciência mais evoluída? É a tua parte mais sublime, é a tua parte mais divina, mais consciente. Então, o ser humano tem que refletir. Quem toma as decisões na vida? Que parte de mim toma as decisões? A partir do momento em que você reflete sobre isso, a partir do momento em que você não escolhe por impulso, mas você escolhe após uma reflexão, você começa a equalizar o bem e o mal. E quando você começa a equalizar, você fica em equilíbrio, você fica em harmonia e pode receber o conhecimento que vai te permitir compreender aquela outra árvore, que é a árvore da vida. Então é muito interessante, porque quando a gente olha uma árvore bonita assim, a gente tem vontade de ir até essa árvore. A gente tem vontade até de abraçar a árvore. Até tem pessoas que fazem isso, que abraçam árvores. Eu mesmo. Então, né, a gente tem vontade de abraçar a árvore, de sentar no tronco da árvore, a gente senta, fecha os olhos e fica ouvindo o vento passar nas folhas, né? Então isso é uma conexão com a energia telúrica que vem da terra. Isso é uma conexão com a árvore, que ela é um ser vivo. Todas as árvores, sem exceção, elas têm um espírito que habita aquela árvore. Sim. Quando você vê certas religiões, por exemplo, religiões de matriz africana, a árvore para eles é muito importante. Até assim, Carmen, sem natureza não existe o candomblé, não existe a umbanda. Verdade. Porque os orixás, eles são intimamente associados a manifestações da natureza. Imagina para nós, Wiccans, o que as árvores significam. Os Wiccans que fazem seus rituais em meio a clareiras, em meio a florestas, na proximidade de matas, porque nós precisamos, sem natureza não há magia, não tem como. Então a gente precisa uma comunhão com essa realidade elemental, com os nossos irmãos elementais que estão presentes nas manifestações da natureza. Antigamente, quando você fala dos celtas, quando você fala dos druidas, que eles estavam no cerne dos celtas, você sabia, Carmen, que na época deles tinha alguns bosques que as pessoas não podiam entrar, porque os druidas colocavam guerreiros para proteger aquele bosque e não permitir quem não fosse puro de entrar ali,
porque aquele bosque era um local sagrado, né? Que lindo. É muito interessante que quando uma religião se impõe na Europa e começa aquela Inquisição, né? E aí vão perseguir aqueles que praticam a antiga religião, vão perseguir os druidas, vão perseguir as bruxas, que eram as mulheres sábias, né? Quer dizer, perseguiram todo mundo, né? É muito interessante que quando chegam nos locais onde antigamente havia culto druídico, cerimoniais celtas e coisa e tal, colocam os locais de culto deles abaixo para construir templos, outros templos relativos a outra religião naquele local. Só que é o seguinte, como foram construídas as igrejas e as catedrais góticas da Europa? Em sítios sagrados que antigamente se praticava a antiga religião. Foram construídas com muito ouro e prata dos templários. Só que os templários eram iniciados e conheciam os druidas, conheciam a antiga religião. E aí tem uma conversa, porque os templários pagavam para quem construir essas catedrais e igrejas? Para uma guilda de construtores que lá atrás era a guilda dos pedreiros, que em francês pedreiro é maçom. Então, olha a conexão de todo mundo. Os construtores, os templários, os praticantes da antiga religião. E aí houve uma combinação. Os praticantes da antiga religião e os construtores, os pedreiros sabiam isso. Olha, se vocês puderem, já que vocês acabaram, né, com o antigo local de culto, mas vocês vão construir um outro local sobre esse antigo local de culto, se puderem, coloquem árvores, coloquem a natureza dentro dessas igrejas, dentro dessas catedrais. É por isso que você vai em muita catedral na Europa e você vê ramos que sobem ao redor das colunas. É verdade. Sabe uma coisa que você gosta, Carmen? Labirinto. Adoro. Que tem em algumas catedrais. O labirinto, sabe o que ele representa? Ele representa a antiga floresta que lá havia. Porque a floresta é um labirinto. Se você não souber andar, você se perde. É verdade. Então, É verdade. o labirinto é uma maneira de representar. Agora, nos vitrais das catedrais, você tem motivos florais, você tem rosas dos mais diversos tipos, você tem ramagens dos mais diversos tipos. Muitas igrejas, muitas catedrais, muitos mosteiros são cercados por jardins, né? Que até é uma outra carta que a gente vai falar no futuro, que também tem esse contexto, né? Legal. Então, olha quanta coisa essa arvorezinha humilde pode representar. Olha a história dela. Então a gente entende que a árvore é um local de encontro. A árvore é um local de comunhão. A árvore é um local de contato com o sagrado. As pessoas não pensam dessa maneira, mas a árvore, toda árvore, ela envolve 3 níveis. Primeiro, o nível subterrâneo, aonde estão as raízes da árvore, que indica a necessidade de aprofundarmos-nos. Então, das mesmas maneiras que as raízes descem pela terra, aquele que busca evoluir, ele não vai evoluir para cima enquanto ele não tiver alicerces bem profundos, alicerces bem sólidos. E os nossos alicerces são quem? Os nossos antepassados. Então, respeita os teus antepassados, respeita a ancestralidade primordial. Aí a árvore tem um nível da superfície para cima, né? Que já tem mais a ver com um elemento ar, né? Quando você vê o caule, quando você vê o tronco de uma árvore, ele está em contato com o elemento ar, ele está em contato com as intempéries da natureza e ele resiste. Então, aquele tronco é um símbolo de resistência. Tem uma coisa tão curiosa, Camille, um hábito na Idade Média que eu quero contar para você. Na Idade Média, em algumas cidades medievais, haviam árvores que eram ocas, né? Tinha aquele buraco no meio, e aí as pessoas deixavam lá comida, deixavam lá mantimentos, e às vezes até dinheiro, até moedas de prata, de ouro. Para quê? Era uma antiga prática de solidariedade.
Então, Olha, quem precisasse de comida podia ir lá pegar. Quem precisasse, às vezes, quando colocavam valores, podia ir lá e pegar. Resolvia os seus problemas, depois ia lá e repunha. Então, era um tronco de solidariedade, que é um hábito antigo, da Idade Média, mas que as guildas de construtores também, elas sabem muito, né, o valor de sim, um tronco para praticar a solidariedade, a benemerência, o auxílio ao próximo e coisa e tal. É interessante porque quando você vai para as folhas, para os galhos lá em cima, para as folhas, para as flores e para os frutos, aí é o que eu digo, né? É as ramificações que as tuas raízes profundas e o teu trabalho pelo próximo deram. Todo aquele que tem raízes profundas, todo aquele que se dedica ao próximo, colhe frutos. Então, aquela copa da árvore, ela nos fala de gratidão. Ela nos fala também de não ficar com os frutos apenas para nós, mas compartilha esses frutos com as pessoas. E quanto mais você compartilhar, mais você vai ter. Então, quando a gente pensa nisso, essa aqui é é, uma carta que ela é associada à vitalidade. Por que ela é associada à vitalidade? Porque ela permite com que a vida continue por meio do serviço ao próximo, por meio da comunhão de mentes e de ideias para que haja o aprendizado e se honrando aqueles que vieram antes, os sim, nossos ancestrais, os nossos antepassados, que são as nossas raízes. Então, quando eu olho para a árvore aqui no Lenormand, eu me lembro de tudo isso, né? E eu falo, puxa, mas que significado profundo, né? Então, se a árvore aparece em um jogo, agora vamos falar de aspectos mais do jogo mesmo. Por exemplo, pelo número 5. Então, essa carta representa um momento dinâmico, representa um momento de energia, representa um momento de mudança, porque o 5 é um número muito associado a esse tipo de coisa. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado, Carmen, com uma inconstância. Porque tem gente que fica mudando toda hora e não se fixa a nada. Não se esqueçam que a árvore ela tem raízes profundas. Claro que mudar é legal, mas eu não posso, antes de concluir algo, dar um salto numa nova direção, porque senão eu sim, começo um monte de coisa e eu não termino nada. E isso sim, não é bom, porque sim, chega um momento na minha vida que enquanto eu não fechar aqueles ciclos que eu iniciei, eu não vou conseguir começar ciclos novos. claro. Então, a árvore também apenas pede um pouco de cuidado com esse lado meio matreiro do 5, porque o 5 não para quieto, o 5 não sossega, o 5 ele quer se deslocar, ele quer viajar, ele quer. Isso é maravilhoso, mas tem um pouco de comedimento, né? E aí você Tá. vai ver que a tua viagem, a tua jornada vai ser muito mais auspiciosa. Agora, é muito interessante porque quando eu falo em 7 de copas, que está aqui no cantinho, né? O 7 de Uhum. copas está aqui, ó. Quando eu falo em 7 de copas, bom, 7 na árvore da vida está associado ao nível do ar, né? Então, 7, 8 e 9, os sefirotes 7, 8 e 9 são nível do ar. Em cima deles, os sefirotes 4, 5 e 6 são nível da água. Em cima deles, os sefirotes 1, 2, 3 são nível do fogo. E o 10 lá embaixo é o nível da terra. Ele fica sozinho, isolado lá embaixo, é o nível da terra. Mas, bom, então 7 eu vou falar ar. Ar Uhum. de copas. Tá, mas copas está associada ao elemento água. Então eu vou falar ar de água. Muito bem.
Eu tenho ar, eu tenho água. Qual é o planeta que rege a Séfira número 7? Vênus. Para os romanos, Afrodite para os gregos, que é a deusa da beleza, que é a deusa do amor. Então, Carmen, o que está acontecendo aí? Eu tenho um elemento água, porque o naipe é de copas, então eu tenho um elemento água, um elemento emocional, e eu tenho Vênus, que é um planeta associado ao amor, que é associado à emoção. Então, essa Vênus pode potencializar demais a água. Então, é como se eu Sim, tivesse dois elementos mais aquáticos, mais emocionais, e eu tenho apenas um elemento ar, que no caso 7 está no nível do ar. Então, se o ar é o plano mental, é a mente, é a razão, é a sim, lógica, a consciência objetiva, eu tenho uma água superestimulada por Vênus competindo com essa mente. E aí, às vezes, isso pode turvar o meu raciocínio. E é aí que entra o 7 de taças do tarô, que é a ilusão. hum, Então, a pessoa, ela pode não pensar com a razão, ela pode ser iludida, ela sim, pode se auto-iludir, né? sim, Porque se eu tenho ar, mente, se eu tenho copas, água, eu tenho mente e eu tenho emoção. Mas eu tenho Vênus que puxa tudo muito mais para o lado emocional. E aí eu fico desprovido, às vezes, de recursos mentais para ter uma astúcia, para ter uma inteligência, para ter uma sacada, para perceber quando estão tentando me enganar. E aí, se me falta isso e eu não tiver as raízes da minha árvore, eu acabo sendo enganado, se eu não tiver um olha, alicerce muito bem estruturado. E é muito interessante porque, pela carta ser número 5, a quinta casa astrológica, casa do amor, casa dos filhos, casa dos esportes. Tá bom. Então vamos entender o que a árvore tem a ver com o esporte. Oi. posso falar sobre Vênus? Olha só, que maravilha, coincidência que não é coincidência. Enquanto você toma aí o seu chazinho. Na sua xícara. Não, não, é tua, eu te É, dei. você me deu. Olha, hoje e amanhã, 18 e 19 de setembro, olha isso, de acordo com o calendário maia, Vênus está brilhando 23 vezes mais que a estrela Sirius e 7 vezes mais que o planeta Júpiter. E a gente está no meio de uma situação aí que vai culminar em 4 de junho de 24. E são novos ciclos de abertura, de manifestação, de abundância, de amor incondicional. Então, para você que vai assistir isso depois, veja que, graças a Deus, né, o Alexandre está sempre sintonizado, pois ele justamente fala de Vênus, eu precisava fazer esse parênteses. Não entendo nada da astrologia, você entende tudo, não entendo nada do calendário maia, mas eu anoto tudo aquilo que vem na minha frente, tudo aquilo que eu quero compartilhar. O Messenger também pediu para falar, eu falei hoje à tarde, às 15 horas na oração, e estou falando agora porque você mencionou Vênus, eu não ia falar. Mas olha que legal, então vamos tentar olhar o céu, porque para Vênus brilhar 23 vezes mais que Sirius e 7 vezes mais que Júpiter, é algo completamente diferente. Depois esse calor absurdo que todo mundo está sentindo, esse bafo que parece que está na cratera do vulcão, né? E aí, vamos que vamos. Era isso, acabei meu parênteses. Não, legal. Você falou que Vênus vai brilhar 7 vezes mais que Júpiter, Júpiter. né? Aí a gente vê quantos nós temos aqui? 7. Sete! Gente, Tá tudo conectado, né? adorei. 7 de taças, né? Então tá tudo conectado. E 7 é a Séfira na árvore da vida, onde fica Vênus. Então, sabe o que eu acho incrível, Carmen? Que às vezes tem gente que pensa assim, né? Ah, mas como é que esses oráculos podem responder alguma coisa? Que tem aquelas pessoas que não acreditam, né? É, Porque as pessoas não entendem que isso aqui não é uma adivinhação, no sim, sentido, vamos dizer, vai, vulgar dessa palavra. Isso aqui é uma ciência, é um claro, método, é claro, um esquema, claro. até
uma lógica muito iluminada, mas mesmo assim tem uma lógica por detrás. Então a gente não fica jogando informações para os ares, né? Então, por isso que as pessoas têm que atentar um pouco mais, né? Quando você olha os oráculos com outros olhos, você começa a falar, meu Deus, tem É coisas verdade. muito interessantes aqui, né? Então, é muito interessante que nesse contexto que a gente estava falando, da quinta casa, que é associada aos esportes, o que os esportes têm a ver com a árvore? Em primeiro lugar, porque você praticar esporte ao ar livre é muito bom. É mais saudável do que você ficar praticando esporte em um local fechado, mas pratique esporte. É saudável de qualquer jeito. O que não pode é não praticar nada também, né? Mas é interessante porque se você não pratica esporte, você não tem saúde. Então aí está comprometida a vitalidade, porque a árvore também é um símbolo de vitalidade. Então, é a relação da árvore com essa parte esportiva da quinta casa zodiacal, que é a casa de Leão. Agora, a quinta casa também fala dos filhos. É interessante, o que a árvore tem a ver com os filhos? Nossos avós são raízes. Sim, O tronco são os pais. Os sim, galhos e as folhas e os frutos são os filhos sim, que a gente vai legar para o mundo. E é muito sim. importante hoje porque a questão mudou. Antigamente a questão era: qual é o mundo que eu vou deixar para os meus filhos? Agora a questão mudou. Que filhos eu vou deixar para o mundo? Porque se a gente não deixar filhos conscientes, Sim, as gerações futuras vão acabar com esse mundo. é Então, a verdade. questão é porque o mundo, a grande verdade, Carmen, o mundo pelo mundo se vira. A natureza pela natureza, ela se vira, porque quando a natureza quiser, ela estrala um dedo, como ela já fez no passado, e o que nós temos aqui é um planeta que vai dar uma cambalhota e não sobra ninguém para contar a história. Quando você vê na época dos dinossauros, o que aconteceu? Quando você fala em dilúvio, gente, vocês viram semana passada, é dilúvio em uma área, terremoto em outra, sabe? Até a nossa amiga no início, né, do nosso bate-papo aqui, até falou de certa maneira, eu entendi o que ela quis dizer, dos sinais. Nós estamos atentos aos sinais, nós estamos percebendo o que está acontecendo. Calor onde nunca teve, neve onde nunca teve. Então isso está mostrando que a natureza, pela natureza, ela se ajeita. Sim, Quem tem que se ajeitar é o ser humano. é, Então, a questão não é que mundo eu vou deixar para os meus filhos. A questão é que filhos você vai deixar para o mundo. Então, cuida dos teus frutos, cuida dos teus filhos, presta atenção na criança, presta atenção no jovem. Você sabe onde é que teu filho está? Você sabe o que quer acesso na internet, o que entra na tua casa, não pela porta, mas pode entrar por uma tela de computador. Então, isso é você cuidar das gerações futuras, né? E é muito interessante qual é a relação da árvore, falando dos filhos, falando dos esportes, a outra coisa da Casa de Leão é o amor. Qual é a relação da árvore com o amor? O amor na quinta casa de Leão, em primeiro lugar, não é o amor ao outro, porque as 6 primeiras casas, da primeira até a sexta, então, a Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, e depois você tem Virgem, que é a sexta casa. Essas 6 primeiras casas têm a ver com o indivíduo. Então, a primeira casa me diz quem eu sou. É a casa do eu sou, da personalidade. A segunda casa, quais são meus valores, como é que eu lido com o dinheiro. A terceira casa, como eu me comunico. A quarta casa, como é que é a minha família, como é que é a minha relação com a minha mãe. A quinta casa, como eu amo, como eu me relaciono com meus filhos. E a sexta casa fala sobre o meu trabalho e sobre a minha saúde. Então, a quinta casa, ela não está falando do romance em relação ao outro. Porque o sim, outro é a sétima casa, que é a casa de Libra. Aquela é a casa do outro, a casa de Libra. Então, relacionamentos, nós vamos falar em Libra. Aqui é o amor relacionado a ti mesmo. É o amor
próprio. Então é muito interessante, porque às vezes eu ouço pessoas falando, mas eu dou risada porque a Carmen me conhece, ela sabe que eu estou rindo. Mas por que na minha vida sentimental, nenhum relacionamento dá certo? Então, ama a ti mesmo, te valorizas. Você vai entrar numa tônica vibracional tão legal que você vai atrair para a tua vida pessoas que se amam, pessoas que se valorizam, e aí vai acontecer uma coisa legal, né? Porque, na verdade, Claro. eu não posso esperar que o outro me dê o que eu não me dou. Se eu quero receber do mundo algo, eu preciso dar esse algo para mim. Como que eu quero receber algo que eu não me dou, né? Então a árvore, nesse sentido do amor, ela tem a ver com amor próprio. Quando Uhum. tem amor próprio, fundamentado numa base muito sólida, num alicerce que a pessoa recebeu da sua família, é possível compartilhar com o outro, trocar com o outro, aprender com o outro, ensinar o outro, e aí a gente vê uma evolução. Porque a carta, ela é um arcano, aí o tarólogo, a árvore é uma carta, a árvore é uma carta, arcano é esse aqui, gente, o 7 de taças é um arcano, tá? Eu vou ficar assim, entre os dois que eu não esqueço mais, arcano e carta. Então, a árvore é uma carta que ela é um indicativo de algo vital, algo dinâmico, uma mudança que pode nos levar para a evolução, mas a única atenção é cuidado para não se iludir. Porque Uhum. quando água demais, quando emoção demais turva o pensamento, isso pode ser algo perigoso. Então, É. quando você estiver meio confuso, principalmente nesse setor, nessa seara emocional, sabe o que é bom você fazer? Vai para debaixo de uma árvore. Vai para debaixo de uma árvore, abraça uma árvore, fica lá quietinho, repensa a tua vida, até tuas emoções se centrarem, se Sim, alicerçarem, se equilibrarem de novo, e aí tu claro. voltas à ação. E é isso aí. Maravilha. Muito bom, Ale. Eu sempre adoro conversar com você porque eu aprendo um monte. Anotei um monte de coisa aqui. Ó, a Alexandra, que também é quase sua xará, Ale, sua festa em casa, ela escreveu: plante o seu jardim interno que as borboletas aparecerão. E é É bem verdade, isso mesmo. é verdade, é verdade, né? É muito interessante porque a árvore é muito simbólica, né? Sim. Como nós falamos no início do nosso bate-papo, olha alguns livros da lei de algumas religiões. Você vai encontrar árvores em vários contextos. Por exemplo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, a arca da aliança que Moisés mandou fazer e que as pessoas não sabem que ela era feita da madeira da árvore da acácia, que depois revestiram de ouro. E Olha, a acácia é uma árvore sagrada e simbólica para os maçons. E aí depois, né, até no futuro, o Mestre Jesus o Cristo, ele vai falar também de contextos envolvendo árvores, né? Porque é um ícone realmente muito importante. Eu acredito que quando nós entendemos a árvore, quando entendemos a floresta, quando entendemos o bosque, quando nós entendemos a mata como uma nossa irmã de mais idade e nos comportamos como irmãos mais novos, né? Digamos assim, bem comportadinhos, essa irmã, que é a natureza, ela nos acolhe abaixo da sua sombra, ela sim. nos acalenta, ela nos protege, ela nos consola.
A árvore é uma carta boa para a questão de saúde? Ué, claro que é. Quantos É, remédios são encontrados em meio à natureza? As pessoas não têm ideia da farmácia natural que é a nossa selva amazônica, Carmen. Só não tem é, ideia. Quanto remédio tem lá? Agora, quem tem ideia sobre isso? Os povos nativos da Terra, sim, né? é Que verdade. respeitam muitos antepassados deles, que eles Verdade. vivem em pleno contato com a natureza e Sim. talvez isso queira nos dizer alguma coisa, que nós precisamos nos reaproximar, porque o homem está se tornando muito distanciado do pé no chão, de tomar É. chuva, de ir para debaixo de uma cachoeira, de ir para o mar. O homem está se tornando praticamente meio humano, meio ciborgue. Lembra até o Exterminador do Futuro, aquele filme do Schwarzenegger. Até outro dia, que eu vi um negócio, não, porque não sei o quê, porque a inteligência artificial, a inteligência artificial, a inteligência artificial. Olha, sinceramente, eu estou mais interessado na inteligência, digamos assim, não artificial. Eu estou preocupado porque as pessoas não estão usando a inteligência natural do gênio humano. Pois é. Então eu tenho que estar Exatamente. preocupado mais com isso do que com inteligência É claro, artificial. Porque se a gente não é tiver a claro. inteligência do gênio humano, a inteligência artificial, a grande verdade, é que ela vai nos dominar e nós nem vamos perceber isso acontecer. Não? Verdade. A Paola, lá na Holanda, é muito aprendizado em uma hora. Aprendo muito. Gratidão por poder aprender tanto com vocês. Obrigada, Paola. Grande beijo. Ô, Alexandre, você tem 2 minutos e meio para sua mensagem Legal. final. A gente Ah, tem alguém aqui também da Genebra, né? Felicitações. Natália também. Muito obrigada. Natália, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento. Boa noite, Genebra, Suíça. Que legal, que chique. Obrigada pela sintonia. Isso, Mensagem. Natália. Suíça, que bom. Envia uns chocolates para mim. Ah, vou aproveitar. Quem sabe chega um lanchinho, né? Vem por aí. Bom, esses 2 minutos, Carmen, eu vou utilizar para falar dos coraçõezinhos, né? É como se fossem dois de taças, então. Dois é emoção. Emoção raiz é aquela que brota do teu coração. Sim. Tudo aquilo que brota do teu coração constitui árvore frondosa, abaixo da qual todos podem se abrigar. Então, planta no teu coração sementes de esperança, sementes de luz, sementes de amor, e tenha certeza que a tua colheita vai ser extremamente farta, não apenas para ti, porque uma das maiores dádivas é o prazer de também alimentarmos o outro, servirmos ao próximo e crescermos como uma grande família abaixo dessa árvore da vida. É isso aí. Obrigada, Ale. Foi lindo, como sempre. Gratidão. Namastê, família Paz. Tchau, tchau.